Capítulo 3. Anima e sentimento. Além de Eros, também o sentimento tem sido geralmente atribuído a Anima, como se ela fosse o arquétipo dessa função. Esta confusão tem diversas origens. A primeira e mais simples baseia-se na ideia de inferioridade. Quando a função sentimento no homem é inferior, como afirma usualmente a psicologia analítica, ela se mistura com a inferioridade anímica contrassexual do homem. Citação a 1. A mulher desconhecida ou anima em sonhos e sempre representa a função inferior, isto e, indiferenciada, que é no caso de nossos sonhadores sentimento. CW 12, 150. Citação a 2. Intelecto e sentimento, por definição, se repelem. Quem se identificar com um ponto de vista intelectual, poderá eventualmente confrontar-se com o sentimento sob a forma da anima, numa situação de hostilidade. CW 9, 2, 58. Citação a 3. Os sentimentos de um homem são, por assim dizer, os de urna mulher e, como tal, aparecem em sonhos. Designei esta figura com o termo anima. CW 18, 187. Citação a 4. Esta inflação espiritual é compensada por uma inferioridade de sentimento específica, urna real subnutrição do seu outro lado, o lado da terra feminina, yin, o do sentimento pessoal. Carta ao Conde Marquis Serling, de 25 de agosto de 1928. Então acreditamos estar discriminando anima ao discriminar sentimento, enquanto que a tarefa parece ser mais a de discriminar anima de sentimento, da relação humana e das pessoais que o sentimento passou a significar e que confinam anima no mundo de sentimento pessoal de Helena. Citação a 1. O aspecto mais surpreendente do tipo anima e que zero elemento maternal está completamente ausente. Em seu aspecto favorável, ela é amiga e companheira, e é a cortesã em seu aspecto desfavorável. Mas o tipo anima é apresentado em sua forma mais sucinta e significativa na lenda gnóstica de Simão Magus, que em suas viagens estava sempre acompanhado de uma garota, cujo nome era Helena. Ele havia encontrado em um bordel em Tiro, ela era a reencarnação de Helena de Troia. CW 10, 75. Citação a 2. Helena como uma figura de anima. CW 16, 361. Citação a 3. Então surge a primeira transformação. Elinguete descobre seu tipo correspondente. Sentimento é tudo, e ao mesmo tempo percebe a projeção da anima. Por trás de Gretchen esta sequência gnóstica, Helena Maria Sofia. Carta de 22 de março de 1939, destinatário desconhecido. Uma outra fonte da confusão entre anima e sentimento encontra-se numa ideia, que ocorre apenas ocasionalmente em Jung mas amplamente difundida depois por outros psicólogos analíticos, de que sentimento é uma prerrogativa feminina. Citação B1. Foi principalmente entre as mulheres que encontrei uma predominância de sentimento introvertido. CW 6, 640. Citação B2. O sentimento é uma virtude especificamente feminina. CW 10, 79. As mulheres estão mais à vontade no mundo do sentimento, os homens aprendem sobre o sentimento com as mulheres, o desenvolvimento do feminino acontece através da função sentimento. Já que anima é feminina por definição, o sentimento refere-se à anima. O próximo passo deste raciocínio espúrio erigido sobre premissas questionáveis é a equação: desenvolvimento de anima igual desenvolvimento de sentimento. Por detrás desta equação esconde-se a ideia de Eros, que é supostamente a força que há dentro da anima e da função sentimento. Assim como a anima não é Eros ou seu representativo psíquico, também a relação entre o deus Daimon Eros e Eros como um princípio arquetípico por um lado, e sentimento como uma função psicológica por outro, nunca foi estabelecida, nem empírica, nem lógica, nem fenomenologicamente. A função sentimento funciona principalmente através do campo dos sentimentos no qual a psicologia identifica pelo menos 500 tipos diferentes. Apenas alguns destes sentimentos têm a ver com Eros. Atribuir a Eros tanto anima quanto sentimento é colocar eventos demais num único altar, atribuindo todos ao amor. Isto, além de ser tendenciosamente cristão, no sentido de limitar-se apenas a uma única perspectiva do amor, também faz com que autênticos aspectos de anima sejam julgados somente do ponto de vista do amor. Ódio, rancor, desconfiança, ciúme, inimizade, decepção, traição,
crueldade, misantropia e o ridículo participam das experiências de Anima. Essas emoções são próprias das tantas bruxas de sangue frio que encontrar-nos em lendas e na poesia. Citação A. Anistia, gênio das águas e um ser mágico feminino a quem chamo de Anima. Ela também pode ser uma ninfa, melusina, sereia, ninfa da floresta, graça, ou a filha de Erkin, ou uma lâmia, súcubo, que ensandece os rapazes e lhes tira a vida. Uma anistia tentadora é hoje chamada de uma fantasia erótica, e pode complicar nossa vida psíquica de maneira muito dolorosa. Ela nos persegue assim como uma anistia assenta-se sobre nós como um súcubo, e se transforma, assumindo diversas formas como uma bruxa. E causa estados de fascínio que desafia as melhores feitiçarias. Ela é um ser nocivo que cruza nosso caminho em inúmeras transformações e disfarces, aplicando-nos diversos golpes, causando ilusões felizes e infelizes, depressões, êxtases, explosões de afeto, etc. A anistia não abandona sua patifaria. A bruxa não cessou de misturar suas vis poções de amor e morte, seu veneno mágico aprimorou-se em intriga e autodesilusão, que não se vê, e que por isso mesmo é perigoso. CW 9, e 53-54. E em nossos sonhos e em nossas vidas, até mesmo onde essas tais emoções negativas se distanciam de Eros e da função sentimento, que estariam de acordo com a beleza medíocre do humanismo cristão. Ainda uma outra fonte está na ideia do relacionamento. Jung, como veremos no capítulo 7, muitas vezes chama a Anima de função de relação. Algumas vezes ele também considera a Anima como o fator que pode dar a relação e relacionamento à consciência de um homem. Citação B1, a Anima transforma-se, por integração, no Eros da consciência, a Anima imprime urna relação e urna polaridade na consciência do homem. CW 9, 2, 33. Citação B2, no caso do indivíduo, o problema constelado pela sombra é lidado no plano da Anima, ou seja, através de relacionamento. CW 9 e 487. Citação B3, no grau em que a sombra é reconhecida e integrada, o problema da Anima, isto é, dos relacionamentos, é constelado. CW 9 e 485N18. Citação B4, ela a Anima consiste essencialmente num certo tipo inferior de relação com o ambiente imediato e particularmente com as mulheres. CW 18, 429. Citação B4, a Anima de um homem consiste numa capacidade inferior de relacionar-se, cheia de afetos. CW 13, 60. Embora o próprio Jung raramente descreva sentimento como a capacidade de se relacionar, Citação A, não raro o paciente se contenta com a mera observação de um sonho ou fantasia. Outros ainda têm pressa de compreender intelectualmente. Acham estranho e até absurdo que também devam ter uma relação de sentimento para com seus conteúdos inconscientes. CW 16, 489. Mas em vez disso sentimento como valoração, a psicologia analítica agora tende a enfatizar o aspecto relacional. O sentimento é genericamente descrito como um instrumento de ligação entre pessoas, e entre o indivíduo e seus mundos interno e externo. Ter pouco sentimento e serem de difícil relacionamento tornaram-se sinônimos. Porque Anima e sentimento são chamados de função de relação, eles se misturam um no outro. Bem, as dois significados de relação, o da Anima e o do sentimento, tocam-se apenas em alguns pontos. Ainda assim, hoje em dia em algumas linhas de psicologia analítica eles tendem a se fundir completamente, de maneira que Anima igual relacionamento igual sentimento tornou-se uma fórmula única, ou mais que isso, uma panaceia. Antes de engolir um pouco mais deste doce elixir, ou prescrever IOS a nossos pacientes, vamos dar uma olhada em seus ingredientes. Anima como relacionamento significa aquela configuração que intermedia o pessoal e o coletivo, a realidade e o que está para além dela, o horizonte consciente individual e o reino primordial do imaginário, suas imagens, ideias, figuras, emoções. Aqui a Anima funciona como mediatriz e psicopompo, vide capítulo 7. A qualidade da relação será determinada por esta função. Portanto, relacionamentos governados pela Anima revelam paradoxos inconstantes de desejo e oscilação, de envolvimento e leviandade, de fé e dúvida e de um intenso sentido de significado pessoal devido à importância da alma imaginal como um todo. Outra característica importante aqui,
além dos paradoxos emocionais e dessa intensa importância, é a misteriosa autonomia, a inconsciência básica, dos relacionamentos anímicos, porque tais relacionamentos refletem anima como uma ponte para tudo que é desconhecido. Anima como função de relação está na verdade muito distante da capacidade de relacionar-se. Parece estranho que a anima possa ter alguma vez sido considerada como um auxílio nos relacionamentos humanos. Em cada uma de suas formas clássicas ela é uma criatura não humana ou meio humana, e seus efeitos nos levam para longe das situações individualmente humanas. Ela provoca humores, distorções, ilusões, que servem às relações humanas somente quando as pessoas envolvidas partilham do mesmo humor ou fantasia. Se queremos a nos relacionar, então fora com a anima. Nada perturba mais o sentimento entre as pessoas do que a anima. Mesmo quando suas formas supostamente mais elevadas, Diotima, Afrodite Urânia, Maria, Sofia, entram num relacionamento, uma atmosfera majestática oprime, e seu papel como psicopom pudica encoberto pela pomposidade psíquica. Sentimento como relacionamento é outra confusão. Refere-se àquela função que traz o objeto e o sujeito para uma relação valorativa. Eu te julgo, ou um acontecimento é classificado por meio da minha escala de valores num padrão específico, sentir-me de forma que reconheço sua importância relativa a outros eventos. Relacionamento aqui refere-se a um processo relativamente constante de avaliação e valoração que ocorre entre a consciência e seus conteúdos. O pensamento, também uma função racional, da mesma forma oferece relação. Ele também discrimina, ordena, e faz conexões coerentes entre conteúdos e entre objeto e sujeito. Claro, ele pensa esses relacionamentos de acordo com os princípios do pensamento, em vez de senti-los como valores. A relação de Jorge e Maria depende das naturezas específicas de Jorge e Maria. Sua relação reflete seus processos vivos de sentimento, e para os dois ela é especial. Se essa relação fosse determinada pela anima, ela se tornaria uma reflexão, não deles, mas de uma fantasia arquetípica acontecendo através deles. Então eles se tornam atores coletivos representando uma fantasia inconsciente, ou seja, amantes, adversários, companheiros, mãe-filho, pai-filha, enfermeira-paciente, etc. Até mesmo a função sentimento é usurpada à fantasia dominante. Assim a complexidade específica da relação entre Jorge e Maria ficou assoberbada por um drama arquetípico dirigido pela anima. Seu objetivo? Insistir que o humano respeite a relação maior e mais fatídica que ela tem com os fatores impessoais, que são arquetipicamente anteriores até mesmo ao sentimento humano. Um desses fatores impessoais é a cultura. Já vimos que a anima cerca-se de um sentimento histórico específico, CW 10, 85. Seu encaixe na história de uma cultura molda o sentimento humano conforme os valores étnicos e costumes nacionais, o inconsciente racial de Jung, CW 7, 434. Dar as mãos e recitar poemas entre os jovens árabes são, ou foram, expressões de afeto tão corretas quanto lutar entre os irlandeses ou resguardar-se para os nórdicos. A cultura determina até mesmo a definição que Jung dá à função sentimento, CW 6, 723, pois Jung refere-se principalmente aos escritores alemães do final do século XIX para construí-la. Além disso, os grandes nomes que ele analisa para construir toda a sua teoria tipológica são principalmente Goethe, Nietzsche, Schiller, Spitteler, Lipps, Bohringer, Gross, etc. GFIU e Zales a asterisco nota do tradutor a um sentimento e tudo. Disse Goethe referindo-se ao encontro de Fausto com Gretchen, e talvez esta fosse uma anima germânica falando através dele e depois para Jung e agora para nós, confundindo as distinções entre sentimento e anima. Se a psicologia de Jung reflete uma anima germânica, esta é especificamente germânica romântica. Ellenberger enumera algumas das principais características do romantismo que estão relacionadas com a moderna psicologia profunda. Todas aparecem repetidas vezes na noção junguiana de anima, e também são básicas para sua psicologia. Primeiro, profundo sentimento pela natureza e especulações sobre a filosofia da natureza. Emma Jung intitula seu trabalho sobre a anima de Naturwesen. Segundo, penetrar o grund asterisco, nota do tradutor motivo, propósito, em um emal, que se encontra na alma emocional, e não na razão, melhor manifestado em símbolos universais, na parapsicologia, em sonhos e na loucura. Terceiro, o sentimento pelo vir a ser, que Jung mais tarde chamaria individuação, e é uma forte ênfase na noção de indivíduo cuja perfectibilidade é auxiliada pelas paixões do amor. Quarto, o enfático sentimento pelas outras culturas e suas diferenças, possível através do estudo dos mitos, das lendas folclóricas, etc.
Quinto, um sentimento novo pela história, especialmente pela Idade Mídia, período da alquimia e da teologia cristã. De acordo com Ellenberger, até mesmo o termo anima foi em parte influenciado pelo historiador e mitologista romântico Bachofen da Basileia. Com este enfoque a história cultural não pretendo reduzir Anima, nem Jung, ao romantismo. Quero apenas ressaltar a influência desta anima específica chamada romântica sobre todo o trabalho de Jung. Pois este trabalho está menos preocupado com sociedade e família, com ciência e tecnologia, com cidade e política, com razão e inteligência, com os clássicos e as artes que uma anima menos romântica poderia muito bem ter inspirado. Se anima é um fator cultural que dá forma à expressão pessoal, trabalhar com anima implica retrabalhar a função sentimento em suas raízes. Isto ajuda a compreender por que as mudanças no sentimento são tão lentas, simplesmente a relacionar-se num estilo diferente requer mudanças nos modos e valores de nossos ancestrais, de nossos hábitos e preferências culturais. Estamos trabalhando nas raízes, nas racines asterisco, nota do tradutor raízes, em francês, na raça. Esses resíduos imutáveis após qualquer conversão, protestante para católico e vice-versa, as confusões de adaptações em casamentos interraciais, o choque cultural depois de emigrar do sul para o norte, e vice-versa, essas obstinações do sentimento referem-se mais profundamente a questões da alma, a anima como uma ancestral conservadora que enraiza os sentimentos humanos em seu solo histórico. E, na morte, quando o sentimento humano parte nos reunimos aos nossos ancestrais, a anima como a alma P.O., vide capítulo 4, é reabsorvida pela terra cultural de uma dada geografia racial, talvez apenas afetada por algum desenvolvimento audacioso do sentimento atingido pela personalidade individual. Ainda assim, quando olharmos os desenhos de Jung no Livro Vermelho e a primeira incursão da anima em suas imaginações ativas descritas em suas memórias, não era Gretchen nem nenhuma Magalpina ou do Reno que apareceu a ele, mas a cega Salomé, uma companheira patologizada de um sábio gnóstico, vide capítulo 9. Isto é, parece haver um outro fator impessoal na anima que é individual, endógeno, e independente do inconsciente racial. Eia e seus companheiros levaram Jung a um destino individual e talvez também a um estilo de sentimento. Com isso me refiro à extensão da sua influência asterisco, nota do tradutor em alemão, através das culturas, a sua habilidade em distanciar-se relacionando-se impessoalmente através de símbolos antigos, a sua fascinação e a sua compreensão da patologia, e, acompanhando sua sabedoria, a cegueira da qual ele foi acusado em relações cruciais, em avaliações e julgamentos, Helene, Sabina, Freud, nacional-socialismo e sua escolha de pupilos. A apreciação dos sentimentos de Jung e sua contribuição à psicologia do sentimento como uma função deve começar com a anima como um dominante ancestralmente étnico, por um lado, e, por outro, como uma constelação individualmente predestinada. Contudo, nenhum desses aspectos é humano. É precisamente esta qualidade inumana o seu legado ao sentimento. A mistura de anima e sentimento facilita o caminho suave na psicoterapia analítica, que considera a cura das almas como sendo um tipo específico de cultivo de anima, ou seja, desenvolvimento do sentimento. Mas cultivo de anima, ou cultivo de alma, para usar a ideia mais ampla, é antes de tudo um processo complexo de fantasiar e compreender do qual a sofisticação do sentimento é apenas uma parte. Além disso, o sentimento que é desenvolvido através do cultivo da alma é talvez mais impessoal, uma sensibilidade detalhada para o valor específico dos conteúdos e atitudes psíquicos. Este desenvolvimento não procede do impessoal para o pessoal, o relacionado, o humano. Ao contrário, o movimento vai do âmbito mais estreito do meu mundo humano empírico e suas preocupações pessoais em direção aos acontecimentos arquetípicos que colocam meu mundo pessoal e empírico numa moldura mais significativa. Essa moldura é dada não pelo sentimento ou pelo relacionar-se, mas pela anima cuja fantasia mitologizante e cuja função reflexiva lembra vida, destino e morte. Ela não nos encaminha em direção ao sentimento humano, mas para longe dele. Como a função que relaciona consciente e inconsciente, ela obstrui o sentimento consciente, tornando o inconsciente e tornando o humano inumano. Ela traz outras coisas à mente, além do mundo humano. Se Dante e Petrarca fossem hoje ao analista, será que ele não diria que Beatriz e Laura são projeções da anima imatura, irreal, regressiva, revelando inferioridade de sentimento e a incapacidade de se relacionar com a mulher e o feminino? Eu, por exemplo, ainda preciso de demonstrações convincentes de que em sonhos uma lagartixa aspire desenvolver-se em algo de sangue quente e uma hiena em algo mais agradável.
ou que uma menininha busque desenvolver-se e amadurecer seus sentimentos, e que uma misteriosa bruxa, uma mendiga ou uma selvagem deva ser promovida no mundo humano através do sentimento e relações pessoais. Nessas instâncias, irônica, talvez até tragicamente, as verdadeiras imagens, de anima, de lagartixa, de menininha ou de mendiga relaxada não são sentimentos dados e nem são avaliados com sentimento pelo que são. Em vez disso, em nome do desenvolvimento do sentimento anima, a imagem real é despotencializada. Todo sentimento vai para o desenvolvimento, para a transformação progressiva das imagens em algo mais humano. Como se o mito cristão da encarnação estivesse sendo continuamente aplicado às imagens de anima, que todas as imagens devem seguir o modelo do inumano tomando-se humano, encarnação, e que todos os fatores psíquicos devem participar das relações humanas. Ridículo, é claro. Colocar o desenvolvimento de anima na mesma trilha do desenvolvimento do sentimento, da maneira humanista com que sentimento é hoje compreendido, significa assassinato dos animais, dos daimones e dos deuses. Significa tornar o numinosum sagrado de uma imagem arquetípica em algo seguro, sadio e secular. A psicoterapia analítica, tão pronta a humanizar as imagens e a desenvolver as realidades arquetípicas em relacionamentos, não só está enredada no darwinismo mas também no tipo mais banal de secularismo, onde o homem é a medida e os deuses, aberrações. Mas os deuses não tiveram sempre um aspecto distorcido e aberrante? Não apareceram sempre em formas estranhas com aspectos animais, grotescos, bizarros, pavorosos? Quem disse que eles devam ter sangue quente, ou mais, quem disse que eles devam ter sangue humano? A criança do sonho e a anima, uma menina anima da infância, cuja lembrança apenas já basta para nos fazer suspirar, não significam necessariamente sentimentos subdesenvolvidos. Também podem ser a entrada para o mundo das fadas, ou podem despertar o potos nostálgico, aquele anseio por intimidade com os primeiros antempos e o primeiro lar. A criança arquetípica a quem os mitólogos e Jung chamam de divina imprime seu brilho em cada traço não desenvolvido. Por isso é tão difícil renunciar a esses traços em nome da maturidade. Esse brilho peculiar nos leva não apenas regressivamente para o infantil e inferior, mas também para o pueril e soberbo. Temos que ser muito cuidadosos com a maneira como tocamos o imaturo. Um desenvolvimento como uma norma adaptativa ao mundo real pode ser psiquicamente uma violência contra a resultando numa imaginação que não tem acesso ao seu mundo real. Ler as imagens inumanas da psique como sinais para o desenvolvimento do sentimento nos leva diretamente para a falácia humanista, a crença de que a psique é uma função do ser humano e existe para servir a vida humana, as suas imagens humanizadas. Veja a conexão entre o homem e a alma de maneira inversa, como na principal tradição platônica, onde o homem é uma função da psique e seu trabalho e servi-la. O terapeuta da psique, que ao pé da letra significa criado da alma, traduz os eventos humanos na linguagem da psique em vez de traduzir a psique na linguagem do humanismo. À frente do humanismo secular da terapia esvoaça a bandeira do sentimento. Nos lugares de onde a igreja, e depois a psicanálise, não conseguiram expulsar os demônios, os relacionamentos pessoais num contexto humano vão finalmente realizar a tarefa. A anima tornar-se-á socialmente apresentável, adaptada. Mas se, como diz Jung, os deuses tomaram-se doenças, Citação a. Pensamos que podemos nos congratular por já termos alcançado um tal ápice de clareza, ao imaginar que deixamos todos aqueles deuses fantasmagóricos para trás. Mas aquilo que deixamos para trás são somente espectros verbais, não os fatos psíquicos que foram responsáveis pelo nascimento dos deuses. Ainda estamos tão possuídos por conteúdos psíquicos autônomos como se eles fossem olímpicos. Hoje eles são chamados de fobias, obsessões e coisas assim, numa palavra, sintomas neuróticos. Os deuses tornaram-se doenças. CW 13, 54. Curar a alma de suas imagens não relacionadas, não humanas também pode de seus deuses. A confusão de anima com sentimento e a tentativa de humanizar através do sentimento não é, de forma alguma, psicoterapia. Ao contrário, é parte da doença de alma do secularismo contemporâneo, ou psicopatologia. Ainda precisamos descobrir que personalidade arquetípica captou a consciência com o apelo sentimental do humanismo e do sentimento. Pelo menos sabemos que não é Eros, pois ele prefere o escuro e o silencio a relacionar-se, a comunicar-se e a compartilhar. Mesmo assim, algum poder arquetípico realmente influencia a terapia ao interpretar o movimento psíquico de nossas imagens e suas formas animalescas e demoníacas como relações sociais e ligações pessoais, e ao despertar tanta culpa sobre a incapacidade de se relacionar.
Eu suspeito de Hera, especialmente na sua forma de ébia recém-casada. Este audiobook foi gravado por Glaucia Walsburger. Se o conteúdo deste canal estiver fazendo sentido para você, já segue e ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E também deixe o seu like aqui nesse audiobook para que ele possa ser entregue para mais gente. Capítulo 4 – Anima e o feminino. Agora chegamos a duas definições que questionam a anima como a imagem da experiência e da estrutura genética contrassexual do homem. Jung chama a anima de arquétipo do feminino a. Citação a 1. A anima é o arquétipo do feminino que desempenha um papel muito importante no inconsciente de um homem. CW 5, 406N142. Citação a 2. A figura feminina da anima requer avaliação e posição diferentes. Uma interpretação pessoal irá sempre reduzi-la à mãe pessoal ou a alguma outra mulher. O significado real da figura fica perdido no processo. Ela é mais ou menos um imortal, porque fora do tempo. Os arquétipos são projetados inconscientemente sobre personalidades que mais ou menos se adaptam. CW 9 e 356-57. Citação a 3. Quando projetada, a anima sempre tem urna forma feminina com características definidas. Este achado empírico não significa que o arquétipo seja assim em si. CW 9 e 142. Citação a 4. É até uma regra que a consciência masculina projete todas as percepções que se originam do inconsciente da personificação feminina sobre uma figura de anima, isto é, sobre uma verdadeira mulher. CW 10, 714. Ian arquétipo da vida. Mais tarde ele fará analogias entre anima e imbe. Citação B. Citação B1. Historicamente, encontramos anima acima de tudo nas cisígias divinas, os pares masculino-feminino de divindades. Isto alcança a clássica filosofia chinesa, onde o par cosmogônico de conceitos são designados yang, masculino, e yin, feminino. CW 9 e 120. Citação B2. No simbolismo oriental, o quadrado tem o caráter do yoni, feminilidade. Da mesma forma, o inconsciente de um homem é feminino e é personificado pela anima. CW 12, 192. Citação B3. A noiva celestial e uma típica anímica. Spitteler também vincula a senhora alma a um tigre. Na China, o tigre é um símbolo do yin. CW 13, 460, e N14. E a alma PO chinesa, entre anima e as ideias indianas de Maya e Shakti. Citação a 1. O homem espiritual foi seduzido a assumir o corpo, e foi levado a isto por Pandora, a quem os hebreus chamam Eva. Ela representou, portanto, o papel de anima. Assim como Shakti ou Maya misturam a consciência de um homem com o mundo. CW 13, 126. Citação a 2. A Shakti enganosa deve retomar ao reino aquático se o trabalho deve completar-se. Ela não deveria mais dançar diante do adepto com gestos sedutores, mas sim voltar a ser o que era no princípio, uma parte de sua totalidade. A anima é, portanto, forçada a penetrar o mundo interior. CW 13, 223, e NLS. Citação a 3. Ele aprenderá a conhecer sua alma, ou seja, sua anima e Shakti que o expõe a um mundo de ilusão. CW 14, 673. Citação a 4. Mas que fator projetante é este? O Oriente dá-lhe o nome de antecedeira ou Maya, isto e, a dançarina geradora de ilusões. Definia a anima como uma personificação do inconsciente. CW 9, 2, 20, e NL. Citação a 4. Ela é a grande sedutora, geradora de ilusões, que o atrai à vida com o seu Maya. Sugere o termo anima. CW 9, 2, 24-2S. E relaciona anima com a sofia gnóstica, sabedoria. Veja o índice de CW 11 e de CW 14, mas especificamente CW 11, 613, onde a descrição de Sofia como psicopompo traz ricas características de anima, e CW 11, 460, onde anima é chamada de gnosticismo. B. Citação B. Citação B1. Como psicopompo, Elan Sofia conduz o caminho a Deus e assegura a imortalidade. 66 CWII 613.
Citação B2, de um ponto de vista teológico, meu conceito de anima é puro gnosticismo. CW 2, 460. Citação B3, o estado emocional de Sofia está imerso na inconsciência, seu amorfismo e o risco de ela se perder na escuridão, caracteriza claramente a anima de um homem que se identifica totalmente com sua razão e espiritualidade. CW 13, 4S4. Nesse ponto, dificilmente podemos atribuir anima apenas ao sexo masculino. O afeminino e a anvida, assim como as analogias chinesas, indianas e gnósticas com relação à anima são relevantes igualmente para homens e mulheres. Estamos aqui no estágio arquetípico de anima, a imagem arquetípica feminina, CW 9, 2, 4 ins, e um arquétipo como tal não pode ser atribuído ou localizado dentro da psique de nenhum dos sexos. Podemos levar este argumento ainda mais adiante, pois não podemos ter a certeza de que os arquétipos são apenas psíquicos, pertencendo somente à esfera da psique, a menos que ampliemos a psique primeiro para além das diferenças sexuais, depois para além da pessoa humana e da psicodinâmica, compensação, e também para além da psicologia. Jung já fez esta ampliação em sua noção do arquétipo como psicoide, afirmando que os arquétipos, portanto, têm uma natureza que certamente não pode ser designada como psíquica, a CW 8, 439. Citação a 1, não encontramos os arquétipos exclusivamente na esfera psíquica. CW 8, 964. Citação a 2, embora não haja uma forma de existência que não nos tenha sido transmitida por via psíquica, não podemos dizer que tudo seja exclusivamente psíquico. Devemos aplicar este argumento, logicamente, também aos arquétipos. CW 8, 420. Assim, uma noção adequada de anima requer olhar para além dos homens e para além do homem, e até mesmo para além da psique. Mas uma metafísica ou uma metapsíquica da anima não é a direção que queremos tomar aqui. Ao contrário, queremos fazer com que se compreenda que a anima, como arquétipo, é por demais ampla para ser contida na ação de contrasexualidade, capítulo 1. Livre desta limitante definição, a anima incide também na psique das mulheres. De acordo com a primeira noção, contrasexualidade, não há anima nas mulheres. Sendo do gênero feminino, a anima é exclusivamente uma figura compensatória para a consciência masculina, CW 7, 328. A mesma figura não é encontrada no imaginário do inconsciente de uma mulher, CW 11, 48. Baseado no par de opostos, as mulheres possuem, em vez dela, o animus. Mas o que dizer das mulheres anima, aquelas mulheres que representam a anima para os homens e que são chamadas em psicologia analítica tipos anímicos AB? Citação B. Citação B1. Existem certos tipos de mulheres que parecem feitas para receber as projeções da anima. Quase se poderia falar de um tipo determinado. O tal caráter de esfinge é indispensável, e também uma ambiguidade, uma ilusão intrigante, uma indefinição cheia de promessas, como o silêncio eloquente de uma Mona Lisa. CW 17, 339. Citação B2, tenho atendido a senhora X e te asseguro, é uma mulher e tanto. Se é que existe uma anima, é ela. Carta ao padre Victor White, de 21 de setembro de 1951. Jung diz que mulheres assim podem representar melhor este papel de anima por serem em si vazias. C. Citação C. Citação C1, a virgem corresponde à anima do homem. Mas, uma vez que a mulher se contenta em ser uma fêmea-homem, ela perde sua individualidade feminina. Ela é vazia e apenas brilha, um recipiente acolhedor das projeções masculinas. CW 9 e 355. Citação C2, se um complexo materno numa mulher não produz um superdesenvolvimento de Eros, ele conduz a uma identificação com a mãe e a paralisação da iniciativa feminina da filha. Estas virgens palmoídas são tão vazias que um homem pode imputar-lhes qualquer coisa que imaginar. Além disso, elas são tão inconscientes que o inconsciente antenas invisíveis para fora, verdadeiros tentáculos, que sugam todas as projeções masculinas, e isto agrada imensamente aos homens. CW 9 e 169. Elas absorvem assim as projeções dos homens, espelhando-as e imitando-as, de forma que a mulher interior do homem é vivida externamente por este tipo anímico. Pois, à parte as românticas da anima, ela também pode ser espalhafatosa, banal, trivial, enfadonha e vulgar. E os homens podem passar horas, anos, no vazio com uma dessas mulheres bobinhas, fofas e tagarelas.
Ulisses passou 7 anos na vazio cavernoso de Calipso. Por quê? Para quê? Hedonismo? Encarnação do desejo? Ou será uma tentativa de resgatar e de transformar a mulher, como Orfeu tentando trazer Eurídice para o mundo da luz? Ao contrário, este tipo de mulher nos apresenta a urna condissal arquetípica de alma que é como uma ninfa sonolenta, nem adormecida nem acordada, nem assumidamente virgem nem realmente casada, vazia e perdida, uma tábula rasa. Talvez Eurídice queira permanecer marginal, um vulto insubstancial, e portanto os longos anos de fuga nos bares escuros, motéis, aparatos anticoncepcionais, o desperdício calado no limbo sem luz e sem profundidade sejam um estilo de fascinação da anima no qual a ausência de significado é precisamente o significado. Anima, como o arquétipo da vida, a citação a 1, a anima e, de fato, o arquétipo da própria vida. CW 14, 646. Citação a 2, a anima, que expressa a vida. CW 14, 313. Citação a 3, a anima é o arquétipo da própria vida. CW 9 e 66. Pode ser extremamente vazia de significado. Então, ela constela a busca do velho sábio, o arquétipo do significado. Aqui novamente podemos perceber uma instância de nossas premissas psíquicas sendo determinada por uma figura arquetípica, de forma que enxergamos aquilo que já estava implícito na premissa. Chamamos essas mulheres de tipos anímicos e as conectamos com a antiga figura da Etaera asterisco, nota do tradutor, cortesã, ainda assim, por causa da teoria, mulheres não têm anima, assumimos que o arquétipo da anima pode afetar a vida de uma mulher somente através dos homens e de suas projeções ilusórias. Vamos olhar isto mais de perto. Os papéis que Jung atribui à anima B. Citação B. Citação B1, ora fada boa, ora bruxa, ora santa, ora prostituta. A anima também tem conexões ocultas com os mistérios. Ela é mais ou menos imorta e, porque fora do tempo. A anima pertence a uma ordem diferente de coisas. CW 9 e 356. Citação B2, a anima também tem afinidade com os animais, que simbolizam suas características. Assim, Eia pede aparecer como urna cobra, um tigre ou um pássaro. CW 9 e 358. Relação com os mistérios, com o passado arcaico, representação da boa fada, da bruxa, da prostituta, da santa, e associação com animais tais como o pássaro, o tigre. A serpente, para citar apenas os que ele cita, todos aparecem frequente e acertadamente na psicologia das mulheres. A fenomenologia da anima não se restringe ao sexo masculino. As mulheres também sonham com garotinhas e prostitutas, elas também são atraídas por mulheres desconhecidas e misteriosas. A santa, Safo e a bela adormecida também fazem parte de suas paisagens interiores. Assim como as imagens não são restritas apenas aos homens, também as não podem ser confinadas apenas ao sexo masculino. As mulheres também carregam uma expectativa, uma interioridade que é oposta à de suas personas. Elas também perdem o contato e podem ser levadas a meditar sobre seu destino, sua morte, sua imortalidade. Também sentem a alma e sofrem seus mistérios e confusões. Dizemos que uma mulher tem alma, e queremos dizer a mesma coisa quando dizemos isso de um homem. Mulheres são tão salgadas em seu pranto e ressentimento, tão cruéis nos mexericos, tão insondáveis em sua teimosia quanto os homens. As intensificações, exageros e mitologizações que pertencem à descrição de anima aparecem realmente nas mulheres e não devem ser atribuídas à sua personalidade feminina inconsciente, à mulher interior, ou a uma minoria de genes femininos. Aqui a anima, arquétipo da vida e arquétipo do feminino, influencia o processo psíquico independentemente do sexo, e somos assim libertados desta fantasia masculino-feminina de anima, das infinitas oscilações da compensação, e também do engano epistemológico de explicar através de uma projeção. Por que chamar o mesmo comportamento em um sexo de anima e no outro de naturalmente feminino ou sombra? Que efeito isto tem nas diferenças psicológicas entre os sexos, se a mesma imagem num homem e numa mulher é, no case dele, enobrecida como uma imagem de alma, anima, e, no dela, parte do domínio da sombra? Se por definição as mulheres são destituídas de anima, mulher não tem anima, nem alma, mas tem um animus an CW 17, 338, a. Citação a 1.
Reservei o termo animus especificamente para mulheres. A psicologia feminina exibe um elemento que é a contraparte da anima de um homem. CW 13, 60. Citação A2: um homem, ao tentar obter seu ideal de masculinidade, reprime todos os traços femininos, que são realmente parte dele, assim como traços masculinos são parte da psicologia de uma mulher. Se examinarmos cuidadosamente as emoções descontroladas de um homem, logo chegamos a uma figura feminina que chamei anima. Da mesma forma, os antigos concebiam uma alma feminina, uma psique ou uma anima. CW 10, 79. Não estaria a psicologia analítica dando continuidade a uma antiga tradição de negar à mulher uma alma e de dispor as imagens dessa alma na sombra? Isto não significa duvidar nem da realidade de sua sombra nem da questão espiritual premente na mulher que configurada pelo animus. Mas eu duvido mesmo que o desenvolvimento psicológico de uma mulher signifique desenvolvimento do animus, pois isto é uma destruição das categorias de psique e espírito. Animus refere-se a espírito, a logos, a palavra, a ideia, a intelecto, a princípio, a abstração, a significado, a reish ou a nous. A discriminação do espírito não tem nada que ver com o cultivo da alma. São de ordens diferentes. Se a primeira é a atividade mental no seu sentido mais amplo, o segundo relaciona-se com o domínio do imaginal, igualmente abrangente, mas muito diferente. Tem-se afirmado que, porque as mulheres são do gênero feminino, elas já possuem alma, ou melhor, são alma. Na medida em que há uma identidade entre alma e feminilidade, então é claro que o problema da alma das mulheres já está resolvido, novamente por definição e pela biologia. Freud, em sua palestra sobre feminilidade, encontrou-se no mesmo dilema que ele lança para as mulheres como se fosse delas. Também os senhores irão refletir sobre esta questão à natureza do feminino justamente porque são homens, já das mulheres entre os senhores isto não é esperado, pois senhoras são o próprio enigma. Mas a psique, o sentido de alma, não é dado a uma mulher só porque ela nasceu fêmea. Ela não é abençoada com uma alma mais congenitamente salva do que o homem, que deve passar sua vida preocupado com seu destino. Ela não está mais isenta do que o homem das tarefas do cultivo da anima, negligenciar a alma em favor do espírito não é para ela menos repreensível psicologicamente do que para um homem, que tem sempre escutado da psicologia analítica que ele deve sacrificar intelecto, persona e extroversão para o bem da alma, do sentimento, da interioridade, isto e, da anima. A imensa dificuldade que algumas mulheres têm com a imaginação e o tormento que algumas passam em relação ao vazio interior apontam a alma como área carente. Tanto quanto os homens, as mulheres precisam da fantasia, das mitologizações, nas quais elas possam fazer uma leitura de si mesmas e descobrir seu destino. Encontrar um sentido de dignidade, de confiança em si mesmo, ou a fé psicológica, como chamou Grinnell, é uma necessidade tanto da mulher como do homem. Os falsos substitutos da alma, os sentimentalismos anímicos e as inflações da anima ocorrem igualmente nos dois sexos, os esforços das mulheres em a profundidade, a natureza interior, a sensibilidade e a sabedoria podem ser tão vítimas de uma pseudo-alma quanto os dos homens. Talvez nas mulheres a pseudo-alma seja ainda mais evidente, pois na ausência da anima o animus preenche o vazio, uma caricatura travestida. O animus é dado com a civilização e sua representação psíquica, que reduzimos a de ego, é, como diz Newman, masculino nas mulheres também. O arquétipo do ego é o herói e, portanto, seu avesso nas mulheres também vai exibir as nobres qualidades da anima. A área negligenciada não é o animus, mas a anima. Um desenvolvimento do animus que não for acompanhado pela anima afastar a mulher da compreensão psicológica. Isto acontece quando sua fantasia seca, quando a variação de humor e o envolvimento com a vida tornam-se mais estreitos, tornando-a, na melhor das hipóteses, um molde espiritual e um pateta psicológico. Sua sabedoria, suas preocupações, seus conselhos são apenas opiniões elaboradas, distanciadas, e não uma reflexão da alma em meio às suas afeições, e notamos isto até quando o campo preferido para desenvolvimento do animus é a própria psicologia. O domínio da psicologia não garante que seus habitantes sejam particularmente psicológicos. A plaquinha de um psicólogo na porta infelizmente nada atesta sobre a alma do profissional. E se o profissional for uma mulher, o epíteto psicóloga com mais certeza ainda nada tem que ver com alma, uma vez que o processo de desenvolvimento, de animus, que a levou até o título foi por definição um processo do espírito, não da alma. Dizer isso não implica nada contra o desenvolvimento do logos ou contra o respeito pelas ideias nas mulheres, mas como espírito não é alma, também animus não é anima, e nenhum nem outro pode ser negligenciado ou substituído pelo outro.
A cisígia significa ambos. O poder de nossas noções teóricas não pode ser superestimado. Ao negarmos anima às mulheres substituindo-a pelo animus, todo um padrão arquetípico foi determinado para a psicologia da mulher. A ausência de anima nas mulheres per definitione é uma privação de um princípio cósmico com não menos consequências, na prática da psicologia analítica, quanto à teoria da inveja do pênis na prática da psicanálise. Ao levantar estas dúvidas sobre o animus, também tenho a esperança de que as constelações tipicamente anímicas na psique diurna mulher sejam tratadas como tal, e não mais como sombra, simplesmente porque estas manifestações são femininas. Isto por sua vez nos levaria a uma noção de sombra mais precisamente aprimorada, talvez reservando-a para aquilo que é moralmente reprimido. Sempre que temos de optar entre salvar a teoria e salvar os fenômenos, a história das ideias mostra que ela lucra mais estando do lado dos fenômenos, mesmo se por um momento a teoria for alterada e algumas coisas que considerávamos claras caírem numa nova obscuridade. Voltando ao vazio da mulher do tipo anima, devemos lembrar que até aqui seu relacionamento com o arquétipo da anima, por definição, tinha de acontecer através de um homem. Mas não devemos mais encarar sua psicologia dessa maneira. O vazio não é um simples vácuo receptor da projeção do sexo oposto. Nem devemos avaliar este vazio através das noções de uma sombra inconsciente ou de um animus não desenvolvido. Derívalo de um complexo paterno localiza novamente sua origem no homem, fazendo da mulher apenas a filha, apenas um objeto criado pela projeção, uma Eva nascida do sono de Adão, sem uma alma independente, um destino, uma individualidade. Citação a 1. Mas, uma vez que a mulher se contenta em ser uma fêmea homem, ela perde sua individualidade feminina. Ela é vazia e apenas brilha, um recipiente acolhedor das projeções masculinas. CW 9 e 355. Em vez disso, este vazio seria considerado uma autêntica manifestação arquetípica de anima numa de suas formas clássicas, donzela, ninfa, cora, tão bem descritas por Jung, B. Citação B. Citação B1, a Cora frequentemente aparece nas mulheres como uma garota desconhecida, e não raro como Gretchen ou como mãe solteira. Ou como a bailarina. A coribante, a bacante, ou a ninfa. CW 9 e 311. Onde ele também afirma que ela frequentemente aparece na mulher. Mesmo que relacionemos esta donzela com a filha, ela pode permanecer dentro da constelação da anima. Não há necessidade de procurar as origens fora, num pai. Todos sabemos que pais criam filhas, mas filhas também criam pais. A atuação da filha donzela, com todo o seu charme receptivo, sua tímida disponibilidade e sua manha masoquista faz com que apareça um espírito paternal. Mas esta aparição e a vitimização da filha são criações da própria filha. Até a ideia de que ela é um resultado do pai, ou de um pai ausente ou de um mau pai, faz parte da fantasia de pai do arquétipo da anima. E assim, ela precisa estar tão ligada ao pai porque a anima é o reflexo de uma ligação. Ela cria o pai figurativo e a crença nesta responsabilidade que serve para confirmar a metáfora arquetípica da filha que tem sua origem não no pai, mas na anima inerente também à psique da mulher. Além disso, a musa, com quem a ninfa tem uma conexão especial e para quem sua consciência está voltada, seguindo W.F. Otto, também é autenticamente parte do potencial da psicologia das mulheres em si, não apenas um reflexo dos homens. Não é a anima do homem, e portanto não é a vida interior do homem que a ninfa, a etaera, ou a musa refletem, mas a anima como arquétipo, que também pode ser chamada de psique ou alma. Citação a 1. Melusina aparece na mesma categoria que as ninfas e as sereias, que habitam a ninfidídia, o reino aquático. Melusina nasceu no útero dos mistérios, obviamente aquilo a que hoje chamaríamos de inconsciente. Melusina é claramente uma figura anímica. CW 13, 180. Citação a 2. Melusina, anistia aquática. Pode assumir uma forma humana. Dom acredita que isto seja uma visão que aparece na mente e não urna projeção sobre urna mulher verdadeira. A anima pertence àqueles fenômenos limítrofes que ocorrem principalmente em situações psíquicas específicas. Confrontamo-nos com uma escuridão impenetrável e desesperançada, um vazio abissal que de repente é preenchido com uma visão sedutora, a presença palpável e real de um ser estranho, e ainda assim, solícito.
Esta peculiaridade da anima é encontrada na lenda de Melusina. CW 13, 215.17. Citação a 3, mitologicamente, as ninfas, as dríadas, etc., são núminas da natureza e dos bosques, mas psicologicamente são projeções de anima. CW 14, 70. Nesse nível de diferenciação, o próprio Jung levanta uma dúvida se realmente podemos falar da anima per si como feminina. Ele sugere que teríamos de limitar a feminilidade do arquétipo à sua forma projetada. B. Citação B. Citação B1. Quando projetada, a anima tem sempre uma forma feminina com características definidas. Este achado empírico não significa que o arquétipo seja constituído desse modo em si próprio. CW 9, I, 142. Paradoxalmente, o próprio arquétipo do feminino pode em si mesmo não ser feminino. Confira, Carta para Traugott Egloff, de 8 de junho de 1959. A androginia da anima pode aparecer na própria anima. Pode-se levantar uma dúvida semelhante sobre a feminilidade andavida da qual a anima é o arquétipo. A descrição assexuada e sem conteúdo do arquétipo da anima como a vida, análogo a Maya, a Shakti, a Sofia, e a alma P.O., a. Citação a 1. Na filosofia chinesa clássica, a anima, P.O. ou Kuei, é encarada como a parte feminina ou tônica da alma. CW 9, I, 119. Citação a 2, usei o termo anima de um modo bastante análogo à definição chinesa de P.O. O caráter afetivo de um homem tem traços femininos. Deste fato psicológico deriva-se a doutrina chinesa da alma P.O. bem como meu próprio conceito de anima. CW 13, 58. Citação a 3, anima, chamada P.O., e escrita com os caracteres Jan branco ou Yan demônio, ou seja, fantasma branco, pertence à alma mais baixa, terrena, corporeia, o princípio Yin, e é, portanto, feminina. CW 13, S7. Aponta para um tipo específico de vida, uma vida que projeta a consciência. Em outras palavras, a vida que Jung B. Citação B. Citação B1, a anima é o arquétipo da própria vida. CW 9, I, 66. Citação B2, o ser que possui alma é um ser vivo. A alma é a coisa viva num homem, aquilo que vive por si só e que causa vida. Com seu jogo astuto de ilusões, atrai para a vida a inércia da matéria que não quer viver. Ela nos faz acreditar em coisas incríveis, que a vida pode ser vivida. Ela arma diversas ciladas e armadilhas para que os homens caiam, alcancem a terra, e enredando-se com ela, fiquem presos. CW 9, I, S6. Atribui ao arquétipo da anima e à vida psíquica, a anima. E o fator ou no sentido próprio do termo. O homem não pode fazer ao contrário, ela é sempre um elemento a priori em seus humores, reações, impulsos e em qualquer aspecto espontâneo na vida psíquica. É algo que vive de si mesmo, que nos faz viver, é uma vida atrás da consciência que não pode ser completamente integrada a ela, mas da qual, ao contrário, nasce a consciência, em CW 9, I, S7. Considerar a anima como a vida atrás da consciência, e a partir da qual surge a consciência, aprofunda a nossa compreensão de suas estranhas expressões nas imagens, emoções e sintomas. Ela se projeta na consciência através da expressão, e expressão é a sua arte, quer na extraordinária artimanha da formação dos sintomas e do enquadro a. Citação a 1. Em caso de uma possessão pela anima, por exemplo, o paciente quererá transformar-se numa mulher através da autocastração, ou terá medo de que algo assim seja feito com ele à força. O exemplo mais conhecido disto é o Memoirs of My Nervosil Inês de Schreber. Os pacientes descobrem com frequência toda uma mitologia de anima cheia de motivos arcaicos. CW 9, I, 82. Clínico, ou nos artifícios das feitiçarias da anima. A sabedoria que Sofia concede é examinar sabiamente essas expressões, enxergando a arte no sintoma. B. Citação B. Citação B1. A psoríase da figura de anima é devida a certos conteúdos que ela tem dentro de si, como que no sangue, e que ela deixa transpirar para a superfície. Isto é também indicado pelos desenhos parecidos com cobra da psoríase. É como se fosse uma pintura que aparece na pele. Muitas vezes isto indica a necessidade de retratar, graficamente e em cores, certos conteúdos ou estados. Essa atividade artística, esses trabalhos da anima são produtos da mente feminina num homem.
Essa mente feminina é pictórica e simbólica e está perto do que os antigos chamavam de Sofia. Carta ao Dr. S., de 22 de 1935. Anima aqui não é a projeção mas o projetor. E nossa consciência é o resultado da sua vida psíquica pregressa. Anima, portanto, torna-se o condutor primordial da psique, ou o arquétipo da própria psique.